Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre dissertação. Vamos ver alguns critérios, algumas ideias para que você escreva uma ótima dissertação. Boa aula! E o que vamos ver neste vídeo? O que é dissertação, estrutura da dissertação e critérios de avaliação. O que é uma dissertação? Dissertação é falar sobre algo. A redação dissertativa, ela tem como objetivo convencer o leitor. E o convencer não tem a ver com o fato de o leitor concordar com o que está escrito, mas sim de aceitar que a sua opinião é válida por ter argumentos. Consistência. Você vai falar sobre algo, expondo elementos e defendendo-os com argumentos. E como se estrutura uma dissertação? Uma dissertação ela vai ter uma introdução, ela vai ter um desenvolvimento e um fechamento. A introdução, você vai apresentar problemas e dizer por que são problemas. Você deve ficar bem atento ao ponto que você vai escrever. Por exemplo, você vai falar sobre futebol brasileiro. Não dá para você começar a escrever sobre o futebol brasileiro. Você vai escrever algo específico sobre o futebol brasileiro. Por exemplo, eu posso falar de lesões de crânio no futebol catarinense masculino entre os anos 2000 e 2020. Então, eu estou falando sobre futebol, porém, eu peguei um nicho, um ponto específico. E um exemplo de introdução. Então, se eu quero falar sobre o trânsito do Brasil, eu vou escolher algo específico sobre o trânsito do Brasil. Aqui eu escolhi falar sobre o trânsito de São Paulo. Então, o trânsito atualmente nas grandes cidades do Brasil é um transtorno que interfere de forma demasiadamente negativa na vida da maioria dos cidadãos. Em São Paulo não é diferente. O trânsito de veículos causa muitos transtornos às pessoas, interferindo na vida pessoal e na economia da cidade. Então, aqui eu apresentei um problema, tá? Eu disse que o trânsito de São Paulo é um problema, tá? Porque ele interfere na vida das pessoas e da economia. Agora, no desenvolvimento, eu vou trazer alguns pontos, alguns fatos que provam que o trânsito de São Paulo é ruim, tá? Então, no desenvolvimento, eu vou mostrar que esses fatos são problemas. O trânsito da cidade de São Paulo precisa urgentemente de mudança para uma maior fluidez e segurança. Além de atrapalhar a economia, muitas pessoas chegam atrasadas aos seus locais de trabalho, causa estresse. O cidadão paulistano chega tarde em sua casa, por consequência, o cidadão passa menos tempo com sua família. Segundo dados da Secretaria de Urbanização da capital paulista, a cidade deixa de arrecadar cerca de R$ 400 mil mensais devido ao atraso das pessoas nos seus locais de trabalho. As fábricas produzem menos e o comércio também vende menos. O problema do trânsito de veículos é a falta de sincronização dos semáforos, que causa várias filas. Então, eu trouxe alguns dados que provam a minha tese, que eu apresentei lá na introdução, que o trânsito de São Paulo é ruim. Eu mostrei o porquê que ele é ruim, o que ele causa. Tá? E no meu fechamento, eu vou reescrever a minha tese, o meu problema, eu vou buscá-lo lá da introdução, vou relembrar o leitor aqui no fechamento e vou trazer, então, soluções para este problema que eu apontei lá na introdução.
Então vamos ver como fica o fechamento. O trânsito de veículos em São Paulo interfere de forma demasiadamente negativa na vida da maioria dos cidadãos. Para solucionar o problema de trânsito de veículos, deveria haver modernização na sincronização dos semáforos, mais linhas e horários de ônibus, mais conexão entre ônibus e metrô e mais ciclovias. Comércios, fábricas e prédios públicos mais espalhados pelos bairros, diminuindo o fluxo de veículos na região central. É preciso que o povo lute e torça para que os vereadores paulistanos deem mais atenção ao trânsito dessa importante cidade chamada São Paulo. Ok? Então, aqui no fechamento, eu trouxe solução, ou soluções, né? E quais são os critérios que você deve ficar atento? 1. Domínio da norma culta da língua escrita. Então, a parte gramatical. Fique bem atento se você vai usar o pronome tu, os verbos, eles têm que combinar com pronome tu. Pronome você, os verbos têm que combinar com pronome você. Fique bem atento à questão do plural, ok? Do singular, acentos, vírgulas. O 2, a compreensão da proposta de redação. O que é isso? Pode ser que seja pedido um texto, por exemplo, com narrador personagem, um texto com narrador observador, um texto em primeira pessoa. Então tem que ficar atento ao que está sendo pedido. O 3, a capacidade de selecionar fatos importantes. Tente trazer fatos realmente importantes para o seu texto. No popular, né? A gente fala encher linguiça. Não faça isso. Traga realmente o que é importante para o seu texto. Organize bem as suas opiniões, os seus argumentos. Saiba defender bem o seu ponto de vista. O 4, atenção à linguística. O que é a linguística? A linguística é o entendimento, se a pessoa entendeu a sua mensagem, se a mensagem foi passada de forma clara. Tem que ficar atento ao seu público-alvo. Você vai falar para uma criança, você vai então escolher certas palavras deste mundo infantil. Você vai falar para um advogado, para um médico, então você vai usar um outro tipo de vocabulário. O 5, a elaboração de uma proposta de solução ao seu problema. Tente elaborar bem o seu fechamento. Tente trazer uma solução para o seu problema. Isso mostra que você realmente tem conhecimento no que você está escrevendo. Ok? Muito bem. Este foi o fim da nossa aula sobre redação. Lembrando que eu trago aqui uma diretriz, uma base para que você possa escrever o seu texto. Eu não trago algo engessado, não trago uma solução, uma receita. É apenas um apoio, ok? Valeu, bons estudos.